Olá, muito boa tarde, meus amigos. Mais um programa Mercado Futuro para vocês, naquele estilo, o novo normal, né? Via Skype, via as redes aí. Bom, vocês estão vendo ao meu lado aí uma pessoa absolutamente especial. Se você hoje, aqui no Brasil e em qualquer lugar, toma um café de alta qualidade, o meu entrevistado de hoje tem muito a ver com isso. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela USP, Exalc-USP, é doutor em agronomia também e é o diretor-geral da Experimental Agrícola do Brasil, que é a empresa responsável pela qualidade, é uma parceira da Ilha Café, ela que faz o concurso da Ilha, prova os cafés, enfim. A qualidade do café melhorou graças a um trabalho que o doutor Aldir começou a fazer com o doutor Ernesto Willi, né, que teve a ideia e tal. Então, tudo que veio depois, quando você pega esse relatório do Secafé, que vê que cada mês o Brasil exporta mais cafés de qualidade, são diferenciados, eles dão um nome já. Isso tudo tem a ver com um trabalho que começou há 20 e tantos anos atrás. E estava nesse trabalho o doutor Aldir e o doutor Ernesto. Aldir, é um prazer tê-lo aqui, uma honra ter um mestre que vai falar de qualidade de café para mim e para todos os internautas aí. Esse ano, o Brasil vem de duas secas, geada, frio. Você já está provando o café? A qualidade dessa safra 21-22 já dá para saber como vai ser? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar participando do seu programa, é uma honra. Realmente, todos esses problemas que você citou são uma realidade. Este ano é um ano de safra baixa, mas nós temos recebido cafés de muito boa qualidade. Então, nós já temos mais de 250 amostras inscritas no prêmio e esperamos que os cafeicultores enviem as suas amostras até dia 10 de setembro, quando nós encerramos as inscrições para o prêmio. Então, para concluir, a qualidade do café este ano está muito boa. É mesmo, eu achei que ia estar tudo com problema. O que define bem a qualidade do café, porque o café é uma planta complexa, ele gosta de frio, mas também gosta de calor, gosta de água, e ele tem todo um processo vegetativo que é bem complicado e que eu imagino que o senhor conhece super bem, não é mesmo? Realmente, o problema vamos assim, da geada que ocorreu, já pegou praticamente todo o café colhido. Então, não afetou a colheita deste ano. Aqueles cafés que estiverem na árvore, a minha recomendação é de deixar na árvore, deixar ele secar por inteiro. Porque se você colher esse café e tiverem frutos verdes e secar a temperatura alta, vai dar o preto verde. Então, o ideal é deixar o café na árvore e só colher quando ele estiver seco. Bem maduro, né? E me conta uma coisa, doutor Aldir, o que estraga o café depois que ele é colhido? Qual é a pior coisa? É a torra? Não, o café cereja da espécie Coffea arábica, que é só o café que nós compramos, é de excelente qualidade, seja qual for a região de produção. O que nós precisamos, o que o produtor precisa, é manter essa qualidade do café até a xícara. Então, ele precisa de cuidados especiais na colheita. Por exemplo, ele colhe, ele tem que preparar esse café no mesmo dia da colheita. Ele não pode deixar esse café ensacado em sacos, principalmente de plástico, e só preparar no dia seguinte, porque esse café tem açúcar, tem água, e se você aumentar a temperatura, esse café vai fermentar e vai se estragar. Então, você tem que colher, no máximo 4 horas depois, você tem que levar para os tanques de lavagem e já fazer a separação dos frutos cerejas, passas, verdes, então já fazer a separação e começar o processo. Hoje nós estamos falando muito em café descascado, você colhe o café, separa no lavador, esse café cereja
ele vai ser descascado, você vai tirar a casca. E a minha recomendação é de não tirar a mucilagem e levar em seguida para o terreiro e espalhar em camadas finas, se possível levar esse café sem água, é só você colocar uma bica de jogo depois do despolpador, do descascador, para que a água escoa e leve o café sem água para o terreiro. Essa é a primeira recomendação. Segundo, espalhar em camadas finas e revolver esse café constantemente. Não parar nem para tomar um cafezinho, nem para pitar um cigarrinho. Até ele enxugar perfeitamente. Quer dizer, na hora que você não tiver mais nada, então ele vai se movimentar rapidamente. No fim da tarde, fazer leiras baixas, no sentido da declividade do terreiro, para que o café já comece uma homogeneização entre os frutos que têm mais água com aqueles frutos que têm menos água. Depois do dia seguinte, enxugou o orvalho, aí você começa a mexer de novo. Porque, nunca, jamais cobrir com saco plástico o café. O café precisa de respiração, ele precisa de ar, ele precisa de ventilação. E esse processo vai continuando. Se for totalmente no terreiro, vai engrossando a camada à medida que os dias vão passando. Depois a meia seca faz os montes, mas sem cobrir com lençol plástico. Pode cobrir com lona, com lençol, mas com saco plástico, lençol plástico, jamais. E se for completar a secagem no secador, a temperatura máxima de 30 graus na massa do café e sempre parando, descansando à noite. Quer dizer, desliga, tira o fogo, desliga o secador e deixa o café descansando no secador. Por quê? Porque o café, o grão de café, tem poucos poros de saída da água. Então, essa água só sai dentro do grão para fora por igualação. Então, por isso que precisa desse repouso, desse descanso, para dar tempo dessa água migrar para fora. E assim você vai fazendo durante os vários dias, até ele completar a umidade de 11% no aparelho tipo GAK, ou correspondente a 9% na ISO 6673. Tem ISO para isso, para umidade de café? Como? Tem ISO para umidade de café? Tem a ISO 6673. Hoje ela é adotada mundialmente, então precisa muito cuidado, porque num GAK é 11%, mas na ISO, no aparelho ISO, ele vai acusar 9%. Então precisa tomar cuidado para não pôr 11 ou 12 na ISO, que corresponde a 12 ou 13, e é uma umidade muito alta, e que isso não pode, o café não pode ficar com essa umidade. Os produtores de café que participam do concurso da Ilha Café, eles têm um manual de tudo isso que o senhor me falou, tudo que eles têm que fazer, ou eles já fazem isso naturalmente? Bom, como você já disse numa primeira conversa, tudo se iniciou em 1991, há 30 anos atrás, com o Dr. Ernesto Willi. E quando ele veio no Brasil, você sabe, ele veio com uma missão de comprar café de qualidade, porque ele achava que o Brasil não produzia mais café de qualidade. O café que era apresentado no mercado era o café commodity, tipo 6, com 86 defeitos. Ele veio para cá querendo um café tipo 3, com 12, no máximo 12 defeitos. Então, precisou de um ensinamento, de uma orientação para o cafeicultor. E de comprar diretamente do produtor. Então, comprando diretamente do produtor, nós podemos dizer para ele o que nós queremos. E o produtor também ganha mais por isso. Então, houve uma corrida dos cafeicultores procurando saber como fazer a melhor qualidade, como preparar melhor o café. Isso ocorreu a partir de 91, então o cafeicultor foi melhor remunerado e ele preparou melhor o café. E isso mostrou ao mundo que o Brasil tem café de qualidade.
E a partir desta época, nunca mais a Ilha teve problema em encontrar café de qualidade do café do Brasil. Então, o café do Brasil é um café que tem um chocolate muito bom, ele tem um bom aroma, ele tem uma boa doçura. Então, é um café que completa bem o blend com os outros cafés dos outros países. Mais de 50% do café brasileiro compõe o blend da ilha. Café não é como o Scott Whisky, né? Café não tem café single, tem? Que nem Scott Single? Tem. A Ilha Café lançou os monoarábicas. Então, café expresso só de um blend, só de um café. Tem um café brasileiro, né? Um monoarábica, só de café brasileiro. Você pode fazer. Porque exatamente o café brasileiro tem essas características, né? Ele tem corpo, ele tem acidez, você tem que equilibrar a acidez com a amargura, ele tem uma boa doçura e tem um aroma. Não tem um aroma, por exemplo, de um café da Etiópia, um floral, mas nosso café tem cafés de muito bom aroma. O senhor me disse uma vez que aqui no Brasil tinha algumas regiões aí onde o café é cultivado a 1.300 metros, um pouco mais, que tinha um certo espírito da Etiópia, não é? Você não se lembra disso? Tem qualquer coisa, porque a nossa altitude máxima vai até 1.300, 1.400, a região de Arapongas, a região... tem várias regiões que nós temos uma boa altitude. O café, para ter boa qualidade, o bom seria acima de 800, 850 metros. À medida que vai aumentando essa altitude, você vai tendo melhor aroma. Doutor Aldir, vamos ao primeiro intervalo da nossa conversa. A gente volta já já. É tempo de tomar uma água, não um café. Eu não vou tomar café agora, vou tomar água. Nós voltamos já. Eu converso com o doutor Aldir Alves Teixeira, diretor-geral da Experimental Agrícola do Brasil. Ele vai tomar um café e a gente volta já já. Até já. Ok, estou de volta. A conversa hoje é com um grande especialista de café. Brasil, maior produtor, maior exportador, grande consumidor, segundo consumidor de cafés. Doutor Aldir, quando o senhor toma um café expresso, qual é o aftertaste que o senhor gosta mais, que fica no seu palato? Bom, quando o café é bom, o seu aftertaste fica muito agradável na boca. Agora, quando o café é ruim, você precisa rapidamente de uma balinha, de um chocolate, para tirar o gosto ruim do café. Então, a maneira de você saber ou conhecer se um café expresso é bom, toma esse café sem açúcar, sem nenhum aditivo, nenhum creme, nada, nada. Então, você vai tomar esse café puro. Se após você tomar esse café tiver um aftertaste, um retrogosto agradável, é porque o café é bom. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O senhor sabe que de tanto ouvir o senhor falar e outras pessoas, se eu vou numa cafeteria, agora eu não vou mais em lugar nenhum, mas se eu vou numa cafeteria e peço um expresso, né, digamos, e quando vem, tem aquele pratinho com biscoitinho, eu já fico desconfiado, viu? Realmente é isso aí. Mas você pode ir lá nós temos a Ilha Café aqui em São Paulo, na Doc Lobo, e você pode ir lá que com certeza você vai tomar um café muito bom. Agora, quando você for viajar e parar no meio da estrada, é melhor você tomar um café de coador. Eu também acho. Eu já contei para o senhor uma história, acho que eu vou repetir aqui, que é o seguinte: um dia eu fui à padaria pedir um café, né? E o cara deixou a água até... encheu a xícara, né? Ficou 40 segundos saindo água quente. Falei, poxa, eu queria um curto. Ele virou a xícara, jogou fora a metade e me deu.
O café tem um tempo de extração, né? O expresso ele tem um tempo de extração, que é de 25 a 30 segundos. Você precisa ter a máquina bem regulada. É aquela história dos 4 M's que você já conhece. Primeiro é a micela, quer dizer, o café. Segundo é a máquina, e ela tem que estar bem regulada, né? O terceiro seria o ponto de torra. E o quarto seria a mão do operador. Então, se o operador não souber como é que se extrai um café, por exemplo, se tiver café lá naquele potinho já do dia anterior, esse café já está oxidado. Então, você tem que ter, a máquina tem que estar bem regulada, uma pressão de 9 atmosferas, uma temperatura de 90 graus centígrados. Então, com isso tudo regulado, você vai ter uma extração de 25 a 30 segundos. Doutor Aldir, aqui em casa nós temos uma maquininha que você liga, né? E quase que imediatamente, em 2 minutos, se é tanto, ela já diz que está pronto para fazer o café. E sai um expresso de qualidade, mas não sai na temperatura que eu gosto. Isso é comum? Acontece com todo mundo? Como é que é? Pode ser que seja assim, porque você tem que ter uma temperatura, que eu já disse para você, de 90 graus, né? Se você tirar muito quente, já não é a mesma coisa. Ou tiver muito frio também, ninguém gosta de tomar um café frio. Né? Então varia de máquina para máquina, é isso? Varia de máquina para máquina. E o Brasil tem alguma região específica que tem um café de grande qualidade que diferencia dos outros? O senhor que conhece tudo. Como você vê pelo decorrer dos anos, cafeicultores que ganharam prêmio de várias regiões, da região do Cerrado, da região das Matas de Minas, como a de Arapongas. Nós temos o café aqui em São Paulo, a região de Pardinho, a Daniela Pelosini, que você conhece, e que tem uma condição especial de café. Então, nós temos regiões, Sarutaiá, lá na região da Sorocabana. Então, nós temos várias regiões, mas você pode ver que são todas regiões de altitude. Pardinho é bem alto, é perto de Botucatu, né? Tem que ser ali, o que é a altitude lá? É mais de 900? Não? Passa um pouco, eu acho que chega a 1.000, 1.100 metros. Por que a altitude é importante para o café? Por causa do frio? Ela tem aquelas condições aromáticas, como, por exemplo, o vinho, né? Então, aquele buquê que a região baixa não produz. Tá? Tá, eu queria perguntar uma outra coisa que eu não entendo muito bem, e se fala tanto para vinho como para café. Explica para mim, para os nossos internautas aí, o que é exatamente esse negócio do terroir? O terroir é aquela região boa para produzir aquele produto. Então, você tem alguns fungos, algumas bactérias, alguns elementos que eles aparecem e que dão essa característica de um aroma especial. Nós fizemos esse estudo, apresentamos isso num congresso da ZIC, mostrando que algumas regiões têm essas características desses fungos, dessas bactérias, desses elementos que dão aquele algo mais para o produto final. Quer dizer, aquilo que a gente chama de buquê. Quer dizer, entendeu? Entendi. Então, terroir pode ser em qualquer lugar. Você precisa analisar para ver se tem essas condições ou não. Porque, às vezes, você acha ou costuma falar, não, minha região tem terroir. Precisa ver se tem mesmo essa característica, né? Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou chamar um novo intervalo já. Eu converso com o doutor Aldir Alves Teixeira, diretor-geral da Experimental Agrícola do Brasil,
empresa responsável pelo laboratório, pelos laboratórios que provam, né, todos os cafés do Prêmio Willi, que já é trintão, né, já tem mais de 30 anos, e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa é com o mestre, professor, doutor Aldir Alves Teixeira. Quem é da área de café já sabe quem é o Aldir. Aldir, antes do intervalo, a gente estava falando do terroir. Vou voltar a fazer o paralelo com o vinho. No vinho fala-se muito que a terra tem minerais, tem... Enfim, tem um monte de coisa. Tem, produtos minerais, né? No café isso também interfere. Se analisar o solo, para você ver o que tem lá, para você saber se você vai ter um café com um quê especial, uma coisa assim? Eu acredito que não. Eu acho que é uma característica da microflora existente naquela região, que dá essa característica que eu já falei para você, daquele buquê, daquele algo mais, que isso tem numa região e não tem na outra. Então, nós analisamos quais são esses microelementos que você encontra na natureza. No caso do café, nós fizemos estudo. No vinho, eu não fiz, mas eu acredito que deve ser da mesma maneira. Esse ano, 2021, qual a sua expectativa para o Prêmio Ernesto Willi de café para expresso de qualidade? Eu nunca sei o nome certo. Qual é a sua expectativa? Muitos lotes? Já tem alguma previsão? Bom, ainda não. Nós temos sempre um volume de café para ser comprado. Realmente é um ano mais difícil, porque nós estamos numa safra baixa, realmente tivemos esses problemas climáticos, mas os cafés estão chegando. A quantidade que nós compramos, o volume não é tão grande, só que a gente quer um café de alta qualidade. Então, a gente está, até agora, como eu falei para você, nós já temos quase 250 amostras inscritas no prêmio. As inscrições vão até dia 10 de setembro, então tem muitos cafeicultores que deixam o café descansar e mandam praticamente na última hora, quer dizer, na última hora é que chega o grande volume de café. Então, é assim? Eu tenho a impressão que não vai ter problema. Mas você está esperando o quê de amostra? Dá para ter uma ideia, não? Não dá para ter, mas geralmente a gente tem umas 600, 700 amostras, e depois nós vamos selecionar dentre essas as 40 melhores. É pior do que um vestibular. Quer dizer, você pegar 600, 700 para selecionar 40. E depois para selecionar as 10 primeiras. Então, realmente é um vestibular. Quem é o julgador? Não precisa saber o nome. Os julgadores, entre eles você deve estar, é claro, né? Mas... Tem gente da Itália também? Como é que funciona assim? Eu sou o presidente da comissão julgadora, nós temos uma equipe de degustadoras, o Alain, a Regina, o Kaique, o Robert, é o nosso time de classificadores aqui no Brasil. E, normalmente, vem 2 classificadores, 2 técnicos da Ilha Café. Normalmente o Alessandro Bucci, e muito frequentemente vem a Ana também, que é filha do Dr. Ernesto Willi. Então, depende do ano. Este ano que terminou, no 30º prêmio, infelizmente, nós não pudemos contar com a equipe italiana em função da Covid. Então, nós fizemos só com a equipe brasileira. Mas todo esse café chega na Itália e eles vão comprovar os resultados. E aprovaram os nossos resultados. Doutor Aldir, 4, 5 pessoas para provar 600 cafés? Mas eu vou falar uma coisa para você importante. Aliás, foi uma coisa que eu falei na primeira entrevista que eu tive com o Dr. Ernesto Willi. Eu só participaria do prêmio, de um concurso, se eu não soubesse de quem é o café e qual é a região produtora. Então, a amostra tem que ser às cegas.
Então, essa foi a primeira condição, porque você está julgando o café. Eu não estou julgando o meu amigo João ou o meu amigo Antônio. Isso é fundamental. E nenhuma região que a gente sabe que pode produzir café de qualidade. Então, eu não sei, é totalmente no escuro. Nós fazemos uma prova de xícara, nós fazemos duas provas de expresso, né? E nós fazemos uma diluída de expresso. Então, são 4 degustação vezes 5 provadores. São 20 resultados para uma amostra. E cada um dá o seu resultado individual. Um não se comunica com o outro. Se houver coerência, a gente segue para frente, mas se não houver, nós repetimos a amostra. Então, você pode ter certeza que, embora se fale que a prova de xícara é subjetiva, ela passa a ser objetiva. Isso foi motivo da minha tese de doutoramento. Passa a ser objetiva na medida que você tem uma equipe de provadores e com um alto número de repetições. E eu queria partir para a prova. Agora que o senhor me contou isso aí, estou vendo que é muito mais rigoroso o teste, as provas, do que eu imaginava. Eu não sabia que para cada café era 4 e também não sabia que, se não houvesse concordância, repetia o teste, né? Quer dizer, é um rigor absoluto. O que se exige de um provador de café? Porque o senhor é um grande provador de café. A Regina, ou o senhor ensinou, ela gostou e foi aprender, não sei. E o seu neto, acho que é o Alan, não sei, também está provando, é isso? Primeira coisa, você sabe que nós temos, para o uso da prova de xícara, nós precisamos ter os sentidos bem desenvolvidos, que é o do tacto, que é do olfato e que é do gosto. Então, para ser classificador, a primeira coisa que você faz um teste de diferenças. 2 coisas iguais e uma coisa diferente, para ver se a pessoa tem bom paladar ou não. Todos que fazem parte da equipe têm o diploma de sênior ou super sênior dado pela IRI Café. Então, todos nós temos um índice de aprovação, esse certificado. Não é uma prova comum, é prova para expresso. Outra coisa, a pessoa não pode estar resfriada, não pode estar com um problema financeiro, então está devendo no banco. Então, tudo isso pode perturbar. Mas ele vai usar o sentido do gosto, o sentido do olfato e do sentido do tato. Com essas características, ele pode avaliar bem um café. Agora, o senhor, com a sua longa experiência e conhecimento, o senhor conhece muito café, o senhor pode não ter certeza, mas quando o senhor prova um café, se for uma coisa bem típica mesmo, não sei se tem isso, o senhor pode não ter certeza, mas o senhor imagina a região de onde veio. Não, é muito difícil você dizer a região de onde veio. Tem muita gente que chuta, mas não dá para você dizer. O que acontece na nossa equipe, isso também é muito interessante, nós provamos o café, como eu disse, cada um dá a sua prova, depois, quando termina, cada um faz o comentário. E é muito interessante, como a equipe é coesa, praticamente os resultados batem. Então, só em casos excepcionais é que a gente tem que repetir. Ou então, numa decisão final, né, como uma corrida de cavalo, você vai no olho mecânico, dá um empate. Aí você precisa fazer uma nova prova para desempatar, porque às vezes tem 2 cafés que são muito perfeitos, são muito bons. Então, se eles tiverem notas iguais, nós fazemos uma nova degustação para fazer o desempate. Café bom é café sem defeito, não é, doutor Aldir? A primeira coisa que você deve falar num café é um café sem defeitos, porque os defeitos prejudicam o café. Nós não compramos, nós não aceitamos café que tenha preto, verde, ardido.
e verde, desde que não prejudique a qualidade da bebida e desde que não seja pior do que o café tipo 3, com 12 defeitos. Então, nós somos muito rigorosos na presença de defeitos. Peneiras 15 e acima, bom aspecto, boa seca, teor de umidade 11%. Então, com tudo isso, quando você vai analisar a degustação, já é meio caminho andado. Tá, e o grão do café, o tamanho do grão, interfere? Por isso que vocês querem peneira 15? Nós apenas não compramos o café moca, nós compramos peneira 15 e acima, não interfere, tanto que nós compramos café peneira 15, peneira 16, peneira 17, não interfere. O problema do tamanho é um problema de torração. Se você tem um café bica corrido, que tem peneiras 12, 13, 20 e tal, isso pode dar algum problema na torração, mas não tem interferência. E depois que o café foi provado por vocês aqui, vai para a Itália e depois vai para a embalagem, né? Nós fazemos na experimental o contato com os produtores, nós recebemos as amostras dos produtores, nós analisamos a qualidade do café, nós mandamos analisar os resíduos externamente, porque a Ilha Café compra o limite mínimo de resíduo mundial para preservar a saúde do consumidor. Isso é uma coisa muito importante que nós fazemos. Essa amostra provada sob o ponto de vista da qualidade, sob o ponto de vista de resíduo, ele é negociado com o produtor. O produtor, então, ele vai entregar esse café em 2 armazéns que nós temos, que é o da Peneira Alta e Leme, dependendo da região onde ele está. E aí, na entrada do armazém, quando ele vai entregar o lote, é furado saco por saco, ou se for a Big Bag, nós temos uma amostra representativa deste lote. E essa amostra nós recebemos e vamos confirmar o resultado. Se realmente o resultado da amostra final corresponde com a amostra inicial, nós fechamos o negócio. E aí, nós providenciamos o embarque do café para Trieste. Tá muito bom. Doutor Aldir, nosso tempo está terminando. Quero agradecer muito a sua gentileza. Falar que o seu cenário aí está muito bonito. Cenário de campo, uma coisa que dá paz, calma. Eu estou até mais calmo aqui. O senhor está todo elegante, a sua camiseta polo preta. Eu sempre o vejo de gravata, hoje estou vendo assim. Pois é, então eu preferi hoje usar a camiseta da Ilha, né, como se eu estivesse no campo. Pois é, ficou muito bom. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor aguarde aí um pouquinho, eu vou me despedir dos telespectadores, depois a gente conversa mais um minutinho, tá bom? Bom, gente, é isso. Hoje vocês ouviram o professor Aldir Alves Teixeira, diretor-geral da Experimental Agrícola do Brasil. Vocês viram como é que é feito, qual o rigor que se exige dos cafés quando você vai comprar aí ou vai beber um café da ilha. Agora vocês têm uma história, como agora virou moda, né? Tem uma narrativa de onde é o café, como é que é testado, como é que não é. Enfim, agradeço muito, doutor Aldir, agradeço você que me acompanha aqui pelas redes. Até semana que vem tem mais. Tchau e obrigado.